Fala pessoal, então, vamos retomar aqui nossas leituras. Eu peço desculpa a vocês porque hoje é um dia imprevisível, né? E tá tendo uma reforma aqui perto, então esse barulho eu peço desculpa a vocês. Então vamos lá. Hoje nós vamos ficar com a parte sobre os sacrifícios pela culpa, né? Ainda no livro de Levítico, em que vai tratar justamente desses ritos iniciais que também aconteceram desde lá dos nossos pais primordiais, aqui da Bíblia. Lá por Moisés, né? Na época de Moisés. O Senhor falou a Moisés: se alguém cometer uma ofensa sem intenção e pecar em relação às coisas consagradas ao Senhor, levará ao Senhor como oferta pela culpa um cordeiro do rebanho. Como oferta pela culpa, um carneiro do rebanho, sem defeito e de acordo com a avaliação em ciclos de prata, ciclos do santuário, para a oferta pela culpa. Quanto àquilo que faltou com as coisas santas, entregando-o ao sacerdote. O sacerdote fará por essa pessoa a expiação com o carneiro da oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar porque fez sem o saber qualquer coisa que o Senhor proibiu, será culpado e carregará seu delito. Ele trará ao sacerdote como oferta pela culpa um cordeiro do seu rebanho, sem defeito, de acordo com a avaliação. O sacerdote fará por essa pessoa expiação pelo erro que ela cometeu, sem intenção e sem o saber, e ela será perdoada. É a oferta pela culpa porque a pessoa se tinha tornado culpada diante do Senhor. O Senhor falou a Moisés também: se alguém pecar e cometer uma ofensa contra o Senhor, enganando seu compatriota em matéria de depósito ou penhor, ou por roubo ou extorsão contra o seu compatriota, ou se encontrar algo que foi perdido e mentir a respeito, ou se jurar falso quanto a algum pecado que cometeu, se assim pecar e se tornar culpado, deverá restituir o objeto que roubou ou que extorquiu, ou que lhe foi confiado em depósito, ou que alguém perdeu e ele encontrou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Ele restituirá o valor total com acréscimo de 1/5 e entregará isso ao proprietário no dia da oferta pela culpa. Como oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, de acordo com a avaliação, e o sacerdote fará a ele a expiação diante do Senhor. Ele será perdoado de qualquer ação pela qual tenha incorrido em culpa. Passemos também agora ao rito do holocausto. O rito do holocausto, o Senhor falou a Moisés também essas palavras: dá a Arão e a seus filhos esta ordem, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre o fogo do altar a noite inteira até ao amanhã, com o fogo do altar aceso. O sacerdote vestirá a sua túnica e também os calções de linho sobre o corpo. E quando o fogo tiver consumido o holocausto sobre o altar, removerá as cinzas e os depositará ao lado do altar. Então tirará suas vestes e a porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento. A um lugar puro. O fogo que arde sobre o altar jamais deve apagar-se. Todas as manhãs o sacerdote acenderá nele a lenha, disporá sobre ele o holocausto e queimará sobre ele a gordura dos sacrifícios de paz. O fogo arderá no altar continuamente, não se apagará. Tem também o rito das oblações de cereais, o rito do sacrifício pelo pecado, o rito do sacrifício pela culpa, o rito do sacrifício de paz, e o rito do sacrifício de paz. Ok. As porções destinadas aos sacerdotes.
O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor um sacrifício de paz, trará ao Senhor sua oferta por seu sacrifício de paz. Suas próprias mãos trarão a oferta a ser queimada ao Senhor. Trará a gordura do peito, além do peito a ser apresentado como oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis ao sacerdote a coxa direita como tributo dos vossos sacrifícios de paz. A coxa direita pertencerá como porção àquele dentre os filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício de paz. Com efeito, dos sacrifícios de paz dos israelitas, reservei para mim o peito como oferta movida e a coxa como tributo, e dei a Arão e a seus filhos, por preceito perene a ser guardado pelos israelitas. Essa é a oferta de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas para o Senhor. No dia de sua apresentação para exercer o sacerdócio do Senhor, é o que o Senhor ordenou que lhe fosse dado da parte dos israelitas no dia de sua unção. É preceito perene para suas gerações. É essa lei para o holocausto, para a oblação, para a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, para a investidura e para o sacrifício de paz. Foi o que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor, lá no deserto do Sinai.